Olá, eu sou Anita Queiroz e hoje nós vamos falar sobre atraso neuropsicomotor. Nós vamos falar hoje de onde vêm, né, esses atrasos que a gente percebe desde os primeiros meses, nas crianças. Esse atraso ele pode ser nas habilidades motoras, cognitivas, sociais e na linguagem. Então, cada um dá para ser percebido numa fase da criança, né? Muitas mães, muitos pais, né, ficam às vezes comparando, quando o bebê nasce, o desenvolvimento com outra criança. E às vezes a gente fala assim: "Não, mas não dá para ficar comparando, porque cada criança é uma criança". Na verdade é isso, né, cada criança tem seus limites, seu desenvolvimento, um diferente do outro. Mas existe marcos, né, e esses marcos, eles estão ali dentro de uma faixa etária em que dá para ser analisado. Por exemplo, sustentação do pescoço, né, a cabeça. Então você está ali observando que seu bebê fez 3 meses e ele não sustenta a cabeça. Então já é um caso para você já começar a observar, né, procurar um médico, procurar um especialista. Existe também os outros que vão a longo prazo, por exemplo, da linguagem, que é um pouco mais demorado, né, ali a criança começa com sei lá, 10 meses, 1 ano, ela já tem que estar balbuciando alguma coisa, alguma sílaba, né, e por aí vai, né, essa observação, mas sem comparação, mas sabendo que existem marcos para serem analisados. Como é feita a intervenção precoce, né, eh quando percebe-se um atraso, né. Primeiro observando as causas, né. O que causou isso? Né, se foram fatores genéticos, por exemplo, síndrome de Down, então é um tipo de intervenção. Foi paralisia cerebral, por exemplo, né, na hora do parto teve falta de oxigênio. Então cada um é um tipo de intervenção a ser feita, né. Complicações do parto, por exemplo, é um outro fator também que pode levar a um atraso neuropsicomotor. Exposições a produtos químicos, por exemplo, a toxinas, tudo isso pode causar um atraso na criança. Prematuridade também, autismo, né, o autismo também causa atraso. Fatores ambientais, desnutrição, né, e falta de estimulação. Eu tenho um caso que eu peguei uma vez na educação precoce, que era uma criança, se não me falha a memória, com 8 meses, ela tinha sido adotada, e a única coisa que ela conseguia fazer era bater as perninhas. E aí, nós fomos investigar por que que ela, só batia as perninhas, por que que ela não fazia outros movimentos. Porque durante o tempo que ela ficou no abrigo, né, ela ficava no carrinho, deixavam ela a maior parte do tempo no carrinho. Então a única coisa que essa criança fazia era bater as perninhas. Então qual é a intervenção nisso aí? Gente, através de brincadeiras, né, tudo que a gente faz, com a criança nessa idade, tem que ser em forma de brincadeira. Claro, tem lá né, a parte de psicomotricidade, que às vezes pode ser feita também por um outro profissional que não seja educação física, que ele vai intervir um pouco mais, né, ele vai, vamos dizer assim, avançar um pouco mais, nesses movimentos, em alguma coisa que ele vai fazer com que nós, por exemplo, que eu, por exemplo, professora de educação precoce, às vezes não posso fazer. Às vezes também o professor de educação física tem coisas também que ele não pode fazer, mas que um profissional da psicomotricidade, ele tenha um pouco mais de habilidade para fazer isso, né, porque são movimentos, às vezes, mais complexos, que se não for feito por um profissional, pode ali causar algum desconforto para a criança. O síndrome de Down, por exemplo, o síndrome de Down ele apresenta muita hipotonia, né, o corpinho, a musculatura flácida e com movimentos mais lentos. Então como é feito isso? Atividade para que essa criança reforce essa musculatura, né. Eh
a ADNPM, né, que é o nome, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Aqui em Brasília, nós temos a educação precoce, que é um programa muito, muito bonito. Eu estava vendo que ele é o terceiro melhor programa de educação do mundo, né? Ele já foi escolhido como o terceiro melhor programa de educação do mundo. E hoje até fiquei sabendo por uma amiga que parece que o Canadá copiou o nosso projeto, né? Esse projeto do Brasil. Mas é uma pena que na maioria das cidades brasileiras não tenha esse programa, né? Aqui em Brasília mesmo, vêm crianças de outros estados, aqui de cidades mais próximas, né? Fazer atendimento aqui no DF. E a gente percebe que ainda falta muitas políticas públicas para tratar sobre esse assunto. A gente percebe também que a criança que é atendida pela educação precoce, ela tem um desenvolvimento muito mais rápido, muito melhor do que aquela criança que fica sem atendimento. E a gente sabe que a maioria dos pais não tem condições financeiras para levar numa clínica particular, para ter um atendimento ali com psicopedagoga, com eh eh, um profissional da educação física também, com fisioterapia, né, também. Então isso é muito complexo. E esse programa do DF, ele é muito bonito, ele é um programa muito sério, com profissionais excelentes, e eu acho que ainda falta inclusive divulgação. Eu conheço médicos, pediatras que não conhecem esse programa, que é onde deveria começar, é lá no parto, quando se percebe já algum atraso, algum problema, essa criança já deveria ser encaminhada para a educação precoce. Quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam ao buscar intervenção precoce para seus filhos? Desafio? Eu acho que, primeiro, a falta de políticas públicas, né? Se tivesse a educação precoce espalhada por todo o país, em todas as escolas, eu acho que os pais teriam mais facilidade, né? E eu não vejo por que, eu até me pergunto, né? Eu não vejo por que todas as escolas, em todas as prefeituras, não têm educação precoce, né? Mesmo a gente sabendo que todo lugar tem criança com atraso. Como você percebe o impacto das terapias precoces no desenvolvimento das crianças? A gente tem as respostas dos pais, né? E a gente percebe pela avaliação. Quando você recebe uma criança, você já faz ali uma primeira avaliação, né, da criança, e ali a cada 6 meses você vai fazendo outras avaliações e analisando o que essa criança avançou. E a gente tem respostas maravilhosas, entendeu? Em todas as habilidades. Todas as habilidades a gente tem respostas maravilhosas. Qual foi o caso mais marcante da sua carreira até agora? Da precoce, eu tive um aluno, quando eu fui atendê-lo, ele tinha, eu acho que 2 anos, quase 2 anos, e nós sentamos para fazer uma avaliação dele com eu e o profissional de educação física, e aí como a gente não conseguia perceber nada nesse menino, assim, é complexo falar isso, né, mas a gente não conseguia perceber muita coisa nele. Ele era síndrome de Down e tinha outras comorbidades, né, principalmente motoras. E aí nós pedimos para a mãe se retirar da sala para a gente fazer uma avaliação. E aí eu movimentava essa criança, eu conversava, eu mostrava brinquedos sonoros, luminosos, e eu não conseguia perceber nada, absolutamente nada. Aí a profissional de educação física também pegou a criança, foi fazer movimentos com ele, fazer algumas coisas lá da área dela, e também a gente não percebia muita coisa, né. E, obviamente, nós não falamos isso com a mãe, né, a gente ficou muito quando a gente pega uma criança assim, você fica meio frustrada, porque você fala assim: eu preciso de um ponto de partida",
né, mas nós conversamos com a mãe, e parece que ela também não tinha muito assim, eu acho que os médicos também não tinham dado muita, vamos dizer assim, alimentado muita esperança dela, vamos dizer assim. E nós começamos a trabalhar pesado com essa criança, e ai meu Deus, eu me emociono um pouquinho de falar sobre esse caso, nossa. Hum. E hoje eu vejo essa criança, porque ela continua lá no centro com a gente, e a mãe, ela fala que ela tem uma gratidão muito grande por mim e pelo outro professor de educação física, e por outro também, não foi só ele de educação física que passou. E ela fala que ela tem uma gratidão muito grande, porque ela viu o empenho da gente, ela viu a força de vontade do filho dela também. E ele é uma criança magrinha, mas muito magrinha mesmo, ele é muito magro. E hoje ele está andando, entendeu? Hoje ele está andando. E isso, eu me arrepio quando falo disso, porque essa mãe, ela lutou tanto para isso, ela queria muito ver essa criança andando, e a gente também. E hoje ela está andando. Continua frequentando a escola, né, ela já deve ter uns, sei lá, 9, 10 anos, e é a felicidade da casa e é a minha felicidade quando eu vejo essa criança também, como tantos outros também que já passaram por mim. Mas esse foi o caso, assim, que me marcou mais. Dúvidas sobre esse assunto? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Te vejo no próximo encontro.